Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Papo Legal, do curso de Direito do Unisalesiano. E hoje, junto aqui do professor Paulo, esquecemos de colocar a foto do professor Everton aqui, né? Mas, enfim, estamos aqui para conversar com a aluna do curso de Direito, Maria Eduarda Renzi Costa. Tenho certeza que vai ser um papo muito bacana aí para quem eventualmente está pensando em fazer o curso de Direito ou para quem já faz o curso de Direito e quer escutar a experiência dos nossos alunos, né? Seja bem-vindo, Duda. Obrigado aí por ter aceito o nosso convite e disposto do seu tempo para bater um papo com a gente. Eu que agradeço em estar aqui, primeiramente, pela oportunidade, porque eu acho que vai ser muito produtivo e muito legal também conversar sobre coisas que eu vivencio na minha rotina, como um todo. Maria Eduarda, seja muito bem-vinda. Nós, né, no caso eu, Misaka, os demais professores, nós já lhe conhecemos bastante em sala de aula, né? Excelente aluna, né, Misaka? Um padrão de aluno que a gente sempre espera para o curso de Direito e que a gente busca, por meio dessa boa conversa, entender de fato quais são os seus propósitos, o que você está visualizando na prática, né, no dia a dia da nossa instituição, e compartilhar, né, com os seus colegas e também com os futuros alunos, né? Então, é sempre um prazer escutar os nossos alunos e entender, né, essa dinâmica. E aí eu já vou iniciar com uma pergunta, Misaka. O que você pode já confidenciar acerca do curso que você está fazendo, né? É um curso que você sempre quis, porque você me parece bastante nova, né? Você sempre pretendeu, foi uma escolha da qual foi de imediato, sem pensar muito. Por que a Maria Eduarda fazendo curso de Direito no Unisalesiano? Olha, eu desde pequena eu sempre falei, eu vou fazer direito, mas assim, falar por falar, todo mundo fala, né? Até que chegou o meu ensino médio, eu falei, nossa, vamos parar aqui, eu preciso realmente saber o que eu vou querer fazer. E no meu terceiro colegial, eu gostava muito, muito mesmo de gramática, de literatura, redação, filosofia, sociologia. Então, eu já tinha a certeza que eu seria de um curso de humanas. Isso é certo, porque, eu gostava de biologia também. Inclusive, eu até pensei em cursar biomedicina, mas aí eu desisti. Eu falei, não, eu vou focar em humanas mesmo. Então, definindo a área humanas, já foi muito mais fácil de eu escolher o direito, porque aí eu fui pesquisar cursos da área de humanas e aí eu vi, assim, o direito e eu me identifiquei, porque eu entrei com a mentalidade, e ainda continuo, né, com essa mentalidade, de que o direito ele é uma disciplina que abre muitas portas. Então, são muitos caminhos diferentes, são muitas coisas diferentes, tanto são N carreiras públicas, né, N ramos de advocacia. Então, eu acho que o direito é um ramo muito vasto e isso me motivou a entrar para fazer esse curso, né, além do fato de eu gostar bastante ainda, inclusive, de redação, essas coisas. E meus pais, eles também nunca me falaram, não, você vai fazer tal coisa. Não, eles sempre deixaram livre e falaram, você escolhe o que você acha que você tem que fazer, o que você tem afinidade. Eles não são da área jurídica? Não são da área. Da sua família, você não tem? Da minha família, eu sou a primeira da área. Ou seja, foi por vontade mesmo? Exatamente, foi puramente vontade própria. Eles falaram, escolhe o que você quiser e que a gente vai te apoiar. E eu decidi pelo direito exatamente por essa minha afinidade com as matérias desde o ensino médio. Você tinha uma certeza que você não ia fazer exatas. Isso aí. Todo mundo que é do direito tem uma certeza de que não vai fazer nada de exatas. Nossa, né? Nada de exatas, nada de depois biológicas, essa área aí não é pra mim, não. E você chegou a fazer algum teste vocacional para escolher ou não? Olha, eu fiz por curiosidade naqueles sites que oferecem gratuito, sabe? Mas aí deu mesmo o curso de área de humanas, aí eu falei, então vamos no direito, né? E aí depois você caiu aqui no Unisalesiano.
O que você tá achando? Exatamente. Eu acho a estrutura muito boa. Eu acho muito engraçado porque eu fiz Enem 3 anos, né? No primeiro, segundo, terceiro colegial. E no primeiro e no segundo, eu caí aqui no Unisalesiano, né? Então, antes dessa prova, eu não conhecia nada. Não conhecia a estrutura, não conhecia nada. Já tinha estudado no Salesiano normal, né? No colégio. Aí depois eu saí, mas isso eu era bem pequena. Porém, da estrutura aqui eu não conhecia. E aí eu caí no Enem e aí na hora que eu vim, assim, eu falei, nossa, juro, porque é uma estrutura muito... Juro, as salas, elas são muito grandes, tem ar-condicionado, eu acho muito bonita a vista, sabe? É um local bem aberto, bem arejado. Então, eu gostei bastante da estrutura. Aí, depois, no terceiro colegial, que eu fui realmente pesquisar faculdades aqui na região, o Unisalesiano estava entre uma das melhores, né? Ainda está, no caso. Aí, eu decidi vir para cá. Bom, e aí você chegou no seu primeiro dia de aula e começou a frequentar as estruturas. E aí parece que não, mas você cai na realidade do curso, né? Porque o aluno ele tem um hábito até o terceiro colegial, né? Sim. Um hábito é uma rotina, uma dinâmica, uma didática. E aí você entra em um curso, né, que vai te proporcionar uma profissão. E essa fase de adaptação foi tranquila? Olha, no começo eu fiquei com um pouco... Porque, assim, eu sou um pouco engessada. Eu era, na verdade. Quando eu entrei aqui no curso, eu era um pouco engessada. Tipo, nossa, tem que ser assim, tem que ser isso. Eu era um pouco fechada. Inclusive, até uma dica que eu daria, né, pro pessoal que vai entrar ou pro pessoal que já está, não sejam engessados. Juro, não sejam engessados, por favor. Tenham mente aberta para experimentar novas experiências, né? Porque, querendo ou não, é uma sensação totalmente diferente. A faculdade do ensino médio, né? Então, no começo, eu tive um pouco de medo, porque esse período de adaptação, ele gera uma insegurança, né? Gera uma sensação estranha. Mas depois, conforme você vai convivendo com as pessoas, vai conhecendo, fazendo novas amizades, aí fica super de boa. As matérias também, a gente sempre pensa que vai chegar aqui e já vai, penal, não sei o que, não sei o que. E não é assim que funciona, né? Tem todo um caminho até chegar no direito propriamente dito. Que eu acho, inclusive, importante, porque você já chega, assim, com o direito logo de cara, dá uma assustada, né? Então, o período de adaptação foi um pouco confuso, né? Um pouco complexo, mas é normal, porque é uma rotina totalmente diferente da que eu tinha na época do meu ensino médio. Você falou uma questão interessante, né? Porque, pelo menos me recordando quando eu também entrei na faculdade, você fala que vai fazer uma faculdade de Direito, você já acha que você vai mexer com leis, né? Não sei o que e tal. E aí começa a Sociologia, Filosofia, Introdução ao Estudo do Direito. Você fala, mas o mais próximo que eu chego do Direito é o IED, Introdução ao Estudo do Direito, né? Sim. Mas a Sociologia, a Filosofia, a Economia, elas são matérias que vão dar uma base para você depois pensar o Direito, né? E às vezes a gente acha que vendo essas matérias, esse curso não é para mim. Pelo contrário, né? Você está se preparando, se edificando para depois construir o teu raciocínio na área do direito. Sim. E justamente, muitas vezes o aluno desiste no primeiro ano, Misaka, justamente por isso, né? Porque ele, não é que ele se decepciona, mas é o início de todo o curso, né? Mas isso é típico do direito? Não, de forma nenhuma, né? Essas primeiras matérias, de suma importância, que fique bem claro, elas são de todos os cursos, né? E aí, claro que o aluno... Mas o que ela colocou é interessante, porque o ensino médio, vamos assim dizer, ele de fato, ele é um limitador, né? Os alunos, eles são programados para um tipo de sensação, para um tipo de construção. Chega no ensino universitário, qualquer curso, o leque, ele abre de forma devastadora, né? Você abre para todas as possibilidades. E também para a rotina, os contatos. Parece que não, mas... A pessoa que você está conhecendo hoje pode ser o seu futuro colega, né, de profissão, seu futuro sócio. Você pode ser, eventualmente, a juíza de um caso do qual ele será o advogado, né, o Ministério Público, etc. Então, quer dizer, essa ideia de network também, né, essa ideia de início do trabalho, né, ela começa no primeiro dia da faculdade. Então, é bom que você passe isso para quem está ali assistindo, justamente para que essa fase de transição, né, seja da forma mais correta, né? Tranquila. Sim, eu acho que, principalmente, para acontecer uma transição de forma mais
leve possível, eu acho que os alunos, eles deveriam... O pessoal, né? Eles deveriam chegar com a mente aberta. Eu cheguei com a mente um pouco fechada e eu sofri um pouco com isso. Porque eu demorei para criar laços com os meus amigos. Se eu tivesse chegado com a mente aberta, própria mesmo, para viver novas experiências, pensar, nossa, vamos ver o que a faculdade vai me proporcionar, eu acredito que eu teria criado laços de amizade muito mais fácil, muito mais rápido, e não teria sofrido tanto, entre aspas, né? Tipo, com essa transição. Então, eu acho que é essencial, assim, chegar com a mente aberta mesmo. Vou viver novas experiências e estar apto para receber essas experiências. Hoje, eu tenho um grupo de amigos maravilhosos, né? A Vitória, a Carol, o Luiz, Cauê. A panela. A panela. A panela maravilhosa, porque exatamente por eu ter me aberto a novas experiências, de me conectar com novas pessoas, porque eu ainda tive a sorte de ter uns amigos meus do ensino médio que vieram junto comigo para a faculdade, mas eu sei que não é todo mundo que tem, né, essa sorte. Então, meio que eu já cheguei tendo ali um grupo, né, propriamente dito. Mas, para quem não tem essa sorte, eu acho que é essencial chegar mesmo apto a fazer novas amizades, a querer fazer novas amizades, porque, querendo ou não, a amizade deixa a faculdade bem mais leve, bem né? mais Convenhamos. É muito melhor, por exemplo, no intervalo, você tá lá, você ri até... Nossa, é muito melhor. E não é só quando você vem com essa abertura, você se permite a encontrar pessoas com pensamentos afins de faculdade, ou até dialogar com alguém que pensa diferente, e aí você aprende uma nova maneira de mundo, né? A história de vida de um colega teu te ensina, te inspira, você inspira outra pessoa. Então tem essa troca que eu acho extremamente interessante, principalmente no futuro, se você vai trabalhar em grupo, se você vai trabalhar em equipe. Sim. Você vai ter que aprender a conviver com pessoas diferentes, né? Então eu acho que a universidade... já fala, né? É um universo, né? É uma universidade. Sim. É um grupo de pessoas que às vezes pensam diferentes, mas aí você vai acabando se reunindo com a sua turma e é o que você falou. Eu acho que a faculdade fica mais leve. Sim. E até para estudar. Estudar em grupo, né? Sim, total. Ô, Maria Eduarda, você... hoje você tá em qual semestre? Eu tô no 4º. Tá, finalizando o 2º ano, é isso? Isso. Você entrou na faculdade com quantos anos? Com 18 mesmo. 18. Hoje você está? 19. Com 19. Você então passou aí por... Vamos fechando, considerando que você já fechou o 4º semestre, por 2 anos de experiência acadêmica no ramo do direito. Sim. Já mudou a Maria Eduarda ou não? Ah, com certeza. Eu percebo que eu tenho umas visões que eu não tinha antes, porque agora estudando, né, o direito propriamente dito, eu percebo que o meu pensamento crítico, ele aumentou bastante e eu tenho umas novas visões de mundo que eu não tinha anteriormente. Eu sinto que eu tenho muito mais conhecimento, inclusive no estágio, né, porque eu sempre comecei o estágio bem nova, né, no primeiro ano eu já estava estagiando, né, eu estava no cartório da família, aí depois eu fui para a vara criminal, fazendo sentença. E eu percebo que a faculdade ela me ajudou muito a conciliar as matérias que eu vejo no estágio com as matérias que eu vejo na sala de aula. Na sala de aula, exatamente. Então, eu acho que fica muito mais fácil de trabalhar, inclusive, porque aquilo lá, por exemplo, eu vou fazer uma sentença de um crime, eu pego lá, vejo o crime e falo, o Marcelo falou isso na sala, eu lembro que ele falou isso, isso e isso. Aí eu vou lá, uso na sentença. Tá Aí a gente deixa abaixo. Não, mas é um ponto interessante, porque existem críticas no sentido de que o que se aprende no banco escolar, né, muitas vezes não tem nada a ver com a prática, o que é uma grande mentira. Realmente. Que é uma grande mentira. Porque o aluno preciso tecnicamente em sala de aula, né, consciente, estudioso, ele vai observar na prática exatamente aquela performance, né? É o que você consegue observar no estágio. Não, total. Assim, o que o Marcelo fala na sala de aula, eu vejo tudo no estágio, todo dia. Então, coincide muito. Não tem esse negócio de... Óbvio que não pode generalizar, né? Mas não tem esse negócio de, a faculdade, ela não ensina nada do que tem na prática. Não, ela ensina, ela ajuda. Óbvio que certas coisas só serão aprendidas realmente praticando. Porém, a maioria delas, eu consigo, inclusive, fazer as sentenças com base no que foi feito em sala de aula. E o Unisalesiano está te proporcionando isso? Sim. Porque eu acho que
Os professores, eles são excelentes, o material, ele é excelente, então, querendo ou não, isso impacta bastante na minha vida de trabalho, né? A sua qualidade de vida, Exatamente. profissional inclusive, Sim, para que você possa atingir os seus objetivos. sim. E como que tem sido a sua rotina na faculdade? Por exemplo, como que você estuda, se organiza? Porque você vem na faculdade de manhã, faz o estágio à tarde, e aí você deixou de viver o resto da vida? Ou Não. Porque tem esse medo de que, putz, se eu fizer faculdade, eu não vou Sim. viver. Vou ficar 5 anos paralisado, sem vida social. Você consegue organizar tudo isso? Ah, Conciliar? é bem difícil. Assim, eu vivo, né, normal. Eu não deixei de viver, não. Porque, inclusive, eu percebo que esse é o medo de muita gente. Entrar na faculdade achando, acabou minha vida, sabe? Acabou minha vida, acabou minha vida social, acabou tudo. E não é assim que funciona. Eu tenho uma rotina bem corrida, né, querendo ou não. Porque eu trabalho de manhã, eu faço estágio à tarde e aí eu estudo de noite. Mas, por exemplo, eu sempre tento estudar pelo menos 1 hora por dia. Eu não me cobro para estudar 3 horas, 4 horas, porque eu sei que na minha rotina não é viável estudar tudo isso, porque, consequentemente, eu vou ter uma menor qualidade de sono, enfim. Não, até porque você está diante do direito o dia inteiro. Exatamente. Você está aprendendo no estágio, né? Você está Sim. aprendendo na faculdade. Sim. Então, eu sempre tento pelo menos 1 hora por dia. Tem dias que eu consigo, tem dias que eu não consigo, e eu acho que o essencial é aceitar. Por exemplo, dias que eu estou muito cansada, eu não estudo, porque eu sei que eu não vou render. Mas essa falta de estudo eu preciso compensar no dia seguinte. Então, eu acho que cada dia tem que ser encarado de uma forma. Óbvio, precisa ter disciplina para estudar todos os dias, né? Que é o que eu sempre tento buscar, a disciplina de estudar pelo menos um pouco todos os dias e revisar, inclusive geralmente de sábado ou domingo, que é o que eu tenho mais tempo, eu busco sempre revisar a matéria da semana inteira, né? Porque aí fica muito mais fácil para a prova, inclusive. Mas eu não deixo de viver, não. Faz seu crossfit, né? Que eu vejo no Instagram. Né? Nossa, academia, juro. Academia pra mim Juro, amo. E precisa, né, Misaki? Você precisa também ter esse equilíbrio, né? Sim, A radicalidade, ela não vai te levar ao sucesso, não. E você conseguiu colocar o estudo como um hábito. Sim. Que eu acho que é o menos doloroso. Quando ele vira um hábito, aí você não sente tanto. É igual o crossfit, né? No começo dói pra caramba, depois piora, né? Não, depois você vai acostumando com Você vai aquilo colhendo ali, os frutos, né? Sim. Colhendo os frutos disso. Eu sempre tive o hábito de estudar, na verdade, desde pequena eu sempre estudei bastante, é um negócio meu. Então eu não sofri tanto com a rotina da faculdade, porque eu já tinha esse hábito desde pequena. Porém, eu sei que não são todas as pessoas que são dessa forma, então eu acho que é um negócio que precisa ser construído. Por exemplo, começa 30 minutos, aí semana que vem aumenta para 1 hora e assim vai indo. Mas uma dica seria não deixar de fazer as coisas que você gosta de fazer. Por exemplo, eu acho que eu só consigo ter essa rotina corrida porque eu faço a academia, né? Que é algo que eu gosto, de fato, realmente gosto. Então, querendo ou não, é meu momento de aliviar estresse. Porque é muito importante ter um momento de aliviar estresse, porque senão não tem como, não dá pra aguentar a rotina. Ô, Maria Eduarda, ano que vem você finaliza o 3º ano. Sim. No outro você finaliza o 4º. Depois você vai chegar no seu último ano, não é? Uhum. E hoje você deve já ter uma perspectiva para o seu futuro. Sim. Claro que isso pode se alterar, né? A gente não sabe exatamente o que pode acontecer no nosso futuro. Mas você me parece que já pode ter aí um norte. Sim. Qual que seria esse seu norte futuro de carreira? Concurso público. Concurso público. Concurso público. E por que o concurso público? Olha, eu tenho como base o que eu faço no estágio. Eu amo fazer sentença, juro. Pra mim, fazer sentença é, assim, um negócio que me deixa... Realmente eu gosto, me deixa feliz. Quando eu vou lá, produzo a sentença e eu leio ela toda pronta. Então, é algo que eu gostaria muito de fazer pro resto da minha vida, né? Então, seria concurso público mesmo. Pra poder entrar no judiciário. Porque... eu não sei, é que eu ainda não pensei sobre, né? Mas atualmente não sei, sobre advocacia, né? Eu tenho um pouco de pé atrás com a advocacia, mas eu acho que
pode ser algo, inclusive eu posso até mudar de opinião, né? Convenhamos, conforme vão passando os anos. Porém, atualmente, eu queria mesmo o concurso público. E você pretende fazer estágio na advocacia? Já fez? Ou Nunca é um fiz. objetivo? Acho que faria pra, como se diz, adquirir a experiência, Sim. porque até agora eu só estagiei em órgão público, então eu não tenho Essa rotina, né, do profissional liberal. seria interessante. exatamente. Então eu acho que, porque na faculdade eu acho que a gente tem que estagiar em tudo qualquer canto, pra poder, como se diz, pegar um pouquinho de cada e no final decidir o que a gente quer fazer de fato. É exatamente essa recomendação. Porque tem gente que faz estágio, né? Sim. 5 anos num determinado setor, ele paralisa a sua evolução ali, no final das contas não valeu por muita coisa, né? Mas é exatamente isso que a gente recomenda. Vai para a delegacia, vai para o escritório de advocacia, vai para o judiciário, vai para o Ministério Público, possivelmente para as procuradorias, né? Ou seja, órgãos de fiscalização, etc. As maiores possibilidades vão te conceder um melhor alicerce para o futuro mesmo, né? Por dois motivos, né? Para você escolher melhor a tua profissão, Sim. você passou por vários lugares e aprende. E segundo também, só para pegar um exemplo, você fala, imagina que você vai magistratura. Se você virar juíza, tendo a experiência de como foi o advogado, você vai compreender melhor a profissão do advogado também, Sim. né? Então, por isso que até tem essa questão dos 3 anos de atividade jurídica para o juiz e para o Ministério Público, que é justamente para quando você virar juiz ou promotor, você ficou do outro lado do balcão, vamos dizer assim, e você entende a vida do advogado também. Você tem uma experiência prática maior. Eu sempre falo, o advogado criminalista, né, o bom advogado criminalista é fundamental na fase de faculdade fazer estágio aonde? No Ministério Público. Sim. Não é? O vice-versa também. O bom promotor é aquele que também fez estágio, né, no escritório de advocacia. Então, há uma complementação nesse aspecto. O próprio advogado imagina que o cara fala, você é advogado. É interessante ele fazer o estágio no judiciário também. Sim, porque ele entende o funcionamento do processo, do SAG, como é que o processo anda, né? Sim. Coisa que muitas vezes, se você foi direto para a advocacia, você fica deficiente. Você sabe atender cliente, você aprendeu porque você fez estágio no escritório, mas você não entendeu como é que o processo ele se movimenta lá dentro do cartório, vamos dizer assim, o funcionamento do cartório, por exemplo. Só quem fez o estágio ali que entende. Né? Então, acho que é o que o Paulo falou mesmo. Quanto mais lugares você passar durante a faculdade, mais rico vai ser a sua vivência prática depois. De fato. E essa continuidade do curso? O que você espera aí nas próximas matérias? Está ansiosa para alguma matéria específica? Como é que tá? Tem matérias que eu também tô bem ansiosa, por exemplo, só que isso é bem mais pra frente, né? No caso das leis específicas, né? Por exemplo, lei de crimes hediondos, lei do tráfico de drogas. Mas eu acho que atualmente a grande preocupação, não só minha, como de todos os meus colegas, tá sendo sucessões. É uma matéria bem interessante, vocês vão gostar. Um pouco mais objetiva que o normal. Sim. Um pouco mais próximo das exatas do que o normal. Mas é perfeitamente superável. Sim. Ô, Duda, a gente faz o nosso podcast aqui, o papo tá bom pra caramba, mas a gente tem a limitação do nosso tempo, né? A gente sempre faz esse podcast pensando em, eventualmente, alguém que tá querendo cursar o direito ou que já tá cursando e quer ouvir um colega, uma colega que tem se destacado na faculdade, como é que ela estuda, né? Sim. A visão dela sobre a faculdade. Então, assim, para encerrar os nossos trabalhos aqui, o nosso bate-papo, eu primeiro queria te agradecer por você ter vindo aqui. Eu tenho certeza que vai ser um episódio que vai ajudar muita gente aí, que esse que é o propósito do nosso podcast, né? E se você puder olhar para aquela câmera lá, deixar uma palavra aí de reflexão, de motivação para os nossos ouvintes e para as nossas ouvintes, tá bom? Primeiramente, obrigada pelo convite. Foi muito legal estar aqui com vocês. E não desistam. É sério, gente. Juro, vocês vão entrar na faculdade, vai gerar um medo, vai gerar uma insegurança, mas isso passa, tudo passa. Então, estejam com a mente aberta, estejam aptos a viver novas experiências, façam novas amizades, conheçam novas pessoas, conheçam novas matérias. Não fiquem presos ao que vocês eram no ensino médio. A faculdade, o período de faculdade, principalmente o primeiro dia, é um período de renovação. É um período em que você vai ser uma nova pessoa. Não tem como você continuar sendo a pessoa que você era no ensino médio. Então, querendo ou não, é um período de renovação,
de transformação. Então, aproveita essa experiência para, de fato, se reinventar e virar uma nova pessoa apta a experimentar coisas novas e curtir a faculdade. Porque, querendo ou não, a faculdade é um período único, né, na nossa vida, então eu acho que vocês precisam curtir. Participem da atlética, participem dos projetos de extensão, participem de pesquisa, participem de tudo que vocês conseguirem, porque eu acho que é uma experiência que não volta mais, então acredito que a gente tenha que aproveitar ao máximo para chegar no final e falar, eu vivi tudo o que eu tinha que viver na faculdade. Muito bom. Parabéns. É isso aí. Esse foi mais um podcast, mais um episódio do nosso podcast Papo Legal, do curso de Direito aqui do Unisalesiano. Acompanhe os demais episódios com a gente. Falou! Valeu.